Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da nossa pergunta agora é a comunicação de casamento estrangeiro. Perguntaram-me: como comunicamos casamento estrangeiro? O casamento será válido em outro país? Para isso, o que será necessário? Eu respondo: gente, depende da lei de onde esse casamento deverá surtir efeito. Vamos trazer, então, para esclarecer, como que seria aqui no Brasil. Pela lei brasileira, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e Código e Lei de Registros Públicos, artigo 32, nós sabemos que o casamento ele é válido de acordo com as regras do local da sua celebração, tá? Então, se ele foi celebrado em outro país, ele, para surtir efeitos aqui no Brasil, ele precisa passar pelos requisitos de validade do documento estrangeiro aqui no Brasil, tá? Então, o casamento vai ser celebrado lá na Itália, por exemplo, ele vai ter validade de acordo com as leis italianas, porém, para que ele surta efeitos no Brasil, para que ele tenha primeiro validade, o documento estrangeiro, para que tenha validade no Brasil, ele precisa passar por vários critérios, e sendo o casamento de um brasileiro, além disso, para ter eficácia, ele precisa ser transcrito no Registro Civil de Pessoas Naturais. Então, sendo, por exemplo, um casamento feito na Itália, se foi celebrado esse casamento no consulado brasileiro, primeiramente, gente, celebrado no consulado brasileiro significa que o casamento é entre dois brasileiros, necessariamente. Estrangeiro não casa dentro do consulado brasileiro. E nessa situação, por ser dentro do consulado brasileiro com celebrante brasileiro, vai ser de acordo com as leis do Brasil e não com as leis do local onde tem jurisdição esse cônsul, tá? Então, de acordo com as leis do Brasil, já vai ser expedida uma certidão desse consulado, ou seja, é uma certidão feita por autoridade brasileira, e para que essa certidão surta efeitos no território nacional, basta a transcrição, porque é um documento que já está em português, é um documento que já está de acordo com a legislação nacional, não tem que passar por nenhum outro requisito de validade antes de fazer a transcrição. Da mesma forma, se esse casamento for celebrado na Itália, ou porque são dois brasileiros e não querem se casar com as leis brasileiras, nem muito menos dentro do consulado, querem se casar numa igreja, num salão de festas, numa praia, né? Mas aí, nesse caso, fora do consulado brasileiro, mesmo sendo dois brasileiros, vão seguir a regra do local da celebração. E aí, diante dessa situação, eles podem também, mesmo celebrado fora do consulado, podem também registrar no consulado. E aí nós teremos uma certidão consular, que da mesma maneira como foi dito, basta que se transcreva. Agora, se esse casamento não foi registrado no consulado e eu tenho como prova apenas uma certidão da repartição estrangeira, né, a certidão entre aspas, aí, do registro civil na Itália, nessa situação eu tenho que apostilar / legalizar, como eu disse para vocês, tem que ver se a Itália é signatária da apostila da Haia. E aí, se for, vai fazer o apostilamento, se não for, vai fazer a legalização desse documento, vindo para o Brasil, traduzir por tradutor público juramentado do italiano para o português, que é a nossa língua nacional, e aí registra no títulos e documentos, e é só depois disso que vai transcrever, tá bom? Então, essa é a regra de validade do casamento que foi feito no estrangeiro para que ele tenha validade e eficácia, conforme o caso, aqui no Brasil. Agora, daqui do Brasil para fora, a única coisa que a gente sabe que é universal para os demais países que não sejam signatários da apostila de Haia é que tem que ser legalizado, tá? E nos que são signatários da Haia, nesse caso 112, dentro desses 112 países, é necessário apostilamento, tá? E aí, em relação a demais critérios de validade, de eficácia desse documento no território, fora, né, do território nacional, aí, no caso, nós temos que ver a lei local, não tem como afirmar daqui do Brasil, tá bom? Então é isso aí, pessoal, beijo carinhoso para vocês e até o próximo áudio.